Gálatas capítulo 1, versículo 4, traz um ensino poderoso da mensagem do Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo a nós. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Na versão NAA, que é atualizada, diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Parafraseando, na versão da mensagem diz: quero saudá-los com as belas palavras, graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus Cristo nos resgatou do mundo maligno em que vivemos, quando se ofereceu em sacrifícios por nossos pecados. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus para sempre. Amém. O apóstolo Paulo escreveu esta carta ao povo da Galácia para ensiná-los sobre um evangelho, um único evangelho verdadeiro, um tipo de evangelho verdadeiro. Nesses dois versículos, no capítulo 4 e capítulo 5, eu quero trazer uma reflexão para nós sobre 4 princípios que nós podemos enxergar aqui nesse versículo, sobre quem nós somos, sobre o que Jesus fez por nós, sobre o que o Pai, Deus, fez e por que Deus fez isso a nós. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Quero que a gente se atente a isso, nos livrar. Quem nós somos? Nós somos seres impotentes, incompletos, perdidos sem Cristo. Se nós precisamos ser livres de alguma coisa, é porque nós estamos perdidos, nós estamos impotentes com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. Nós não conseguimos chegar a lugar algum, fazer nada. Então, quem nós somos? Uma pessoa comum acredita que um cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Mas Paulo diz que não, Paulo diz que isso é impossível. Nós precisamos saber de Cristo para anunciar a Cristo, para anunciar o Evangelho. Não um Evangelho qualquer, mas o Evangelho de Cristo que nós encontramos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Não nos nossos próprios conceitos, não naquilo que nós meramente acreditamos. Um exemplo que nós temos é, se você vê uma pessoa que está numa piscina, está se afogando, não tem como você falar só para ela, dar um manual de instruções para ela e dizer: é dessa maneira aqui que você vai conseguir sair das águas, e ficar ali só falando. Não tem como isso, você precisa lançar uma corda, você precisa entrar na água, se você souber nadar, para ajudá-la, ou então lançar uma corda para resgatar ela. O Evangelho de Cristo é isso, é a corda que nós lançamos para resgatar a pessoa. Mas o que é essa corda? É o Evangelho real de Cristo, é o que está na Bíblia. Não é o que nós achamos, não é a maneira que nós achamos, mas é o que está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma só, que diz que Jesus se entregou pela nossa vida, pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo perverso, deste mundo mau, desse mundo que não tem nada a nos acrescentar, conforme Deus Pai já havia planejado isso. Então o Evangelho fala de uma graça, que é pela graça e não por obras, não é pelo aquilo que nós fazemos. A segunda coisa é o que Jesus fez. E aqui no versículo diz que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então o que ele fez? Ele se deu, ele se entregou. É um sacrifício voluntário. Foi uma substituição, uma troca. Era para nós estarmos naquela cruz, era para nós morrermos por tantos pecados que nós cometemos diariamente. Mas não, foi uma substituição. Cristo se entregou por nós para que hoje a gente tivesse acesso a Ele, livre acesso a Ele. Não é por nós mesmos. Ele fez tudo que nós precisávamos fazer, mas que nós não conseguiríamos fazer. E como eu aceito isso? Quando eu me entrego ao senhorio de Cristo, quando eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, quando eu entendo que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Então esse entendimento, quando ele se torna o nosso Salvador, a gente é absolutamente liberto de tudo, de toda a penalidade, de toda a condenação. Nós somos livres quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós entendemos, quando nós nos entregamos a isso, nós somos livres, simples assim. O que Deus Pai fez? Deus Pai aceitou a obra de Cristo Jesus em nosso benefício, se entregando por nós e ressuscitou Ele. E por que Ele fez isso? Tudo pela graça, simplesmente pela graça.
Tudo isso é graça de Deus entregue a nós, não por algo que nós tenhamos feito, mas meramente segundo a vontade de Deus Pai. Versículo 4 fala, né? Conforme Deus, nosso Pai, já havia planejado para nós, segundo a vontade dele. Não há nada em nós que mereça isso. A salvação é pura graça. É graça, não é obras, não é o que fazemos, é pela fé, é o que aceitamos. É quando nós entendemos que, poxa, Deus se entregou, não preciso fazer mais nada, a não ser o reconhecimento dessa verdade, aceitar isso como verdade absoluta, que eu já estou salva, que eu sou salva pela graça de Deus. Paulo deixa claro que a salvação do início ao fim é obra de Deus. Não é por nós. Por isso que ele fala no versículo 5: toda a glória a Deus para todos sempre, amém. É só a Ele toda a glória para todos sempre, amém. O chamado, o plano, a ação, a obra são todas de Cristo, de Jesus, de Deus Pai. Assim é somente Ele que merece toda a glória para todos sempre. Esta é a ordem do Evangelho. Deus nos aceita, então nós o seguimos. Nós não precisamos fazer nada para ser aceito. A ordem do Evangelho é que Deus nos chamou e nos aceita. Nós precisamos mergulhar e entender claramente isso. Nós não precisamos acrescentar mais nada, nenhuma coisa ao requisito de ser aceito por Deus. Nós não podemos dizer assim, para ser salvo, eu preciso da graça de Deus e de fazer isso, fazer aquilo. Não, para ser salvo eu só preciso da graça de Deus e ponto final. No versículo 8, Paulo fala assim: que seja amaldiçoado qualquer um que, incluindo nós, incluindo ele mesmo, ou mesmo um anjo do céu, que anuncie boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Então Paulo começa a incluir ele mesmo ali. Se eu estiver pregando algo que não está nas boas novas, que eu recebi, que está na palavra de Deus, que eu então seja amaldiçoado. Isso é muito sério. Então o Evangelho não é sobre algo que nós sentimos ser verdadeiros ou não, sobre algo para nós que é dito ser verdadeiro, ou que pensamos ser verdadeiro, ou que parece ser verdadeiro, e sim do Evangelho real, objetivo e, portanto, capaz de salvar verdadeira e eternamente, que está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo que se ele falasse algo que era contra aquilo que ele mesmo estava ensinando, tipo, falasse assim: mudei de ideia agora, gente, o ensino é esse, vamos por esse caminho, e não estivesse baseado na palavra de Deus, que ele mesmo fosse julgado por isso, amaldiçoado por isso. O que Paulo queria nos ensinar é que toda a autoridade que ele tinha recebido como apóstolo para anunciar as boas novas de Deus, ela era uma autoridade do Evangelho e não ao contrário. Trazendo para nós aqui, como diz a palavra até, se um anjo aparecesse para nós e começasse a pregar qualquer outro tipo de palavra, falando que o ensino da salvação era por obras, como diz aqui na palavra, né? Ou qualquer outra coisa, exceto somente a fé, somente crer em Cristo, nós deveríamos botar ele para correr, porque ele não estava falando o que era de fato o Evangelho, a verdade do Evangelho, a mensagem real do Evangelho. Capítulo 8 está dizendo isso para nós. A única lição aqui que nós precisamos tirar para nós mesmos é que nós somos salvos pela graça por meio da obra de Cristo. Nada mais que isso. No momento que a gente muda isso, que a gente revisa o Evangelho, a gente reverte o Evangelho. Entendimento da palavra de Deus, aquilo que está na palavra, nada mais. Não precisamos acrescentar mais nada. Aqui diz a maneira que nós precisamos entender que nós somos salvos, é por meio de fé, fé em Cristo Jesus, na obra consumada de Cristo, nada mais que isso. Não precisamos alterar o Evangelho. Então que hoje, que eu e você possamos aceitar esta obra consumada de Cristo por nós, que possamos aceitar que nós fomos salvos por Cristo Jesus.
quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Não é por nada que nós fazemos aqui neste mundo, mas é pelo entendimento da obra de Jesus na cruz, qual se entregou para si mesmo por nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor morreu por nós, o Senhor nos chamou, nos aceitou e não precisamos fazer mais nada para sermos aceitos. Logicamente que nós precisamos servir ao Senhor Jesus. Logicamente que tem uma lista de implicações em ser um cristão autêntico de Cristo, em servir a obra de Deus, em servir a causa. O apóstolo Paulo mesmo, se nós formos ler todas as cartas que ele escreveu, nós vamos ter um entendimento de como um cristão deve ser, como um cristão deve caminhar. Mas que nós possamos basear a nossa vida, a nossa mensagem, o nosso evangelho, nosso ensino às outras pessoas, né? Que ela não venha a Cristo por aquilo que ela está fazendo, que ela venha a Cristo simplesmente por ela entender e aceitar o fato de que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Foi pela graça, meramente pela graça, um presente divino dessa graça de Deus em Cristo Jesus. Receber isso para enfim caminharmos por uma jornada cristã, por uma jornada de entendimento de Cristo, por uma jornada de discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, de cumprirmos o que Ele mesmo diz para nós, que nós faremos obras muito maiores do que Ele fez. Que eu e você cresçamos na graça, no entendimento, sejamos cristãos autênticos, sejamos aqueles que não veem alguém afundando e passam um manual de regras para eles, mas sejamos o tipo de pessoas que lançam a corda para resgatar essas pessoas. A corda é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que mostra que não é pelo que fazemos, mas é pela graça de Deus que fomos salvos, que somos salvos todos os dias, diariamente.